Jean-Henri Pestalozzi nasceu em 1746 em Zurich, na Suíça. Bastante influenciado pelas ideias de Rousseau, Pestalozzi escreverá um artigo no ano de sua morte, em 1826, que reconhece em Rousseau o centro do movimento em torno de uma outra visão da educação. Defende Rousseau das más interpretações de sua obra, afirmando que ela não fora bem compreendida. Pestalozzi dedicou sua obra à compreensão das ideias de Rousseau, colocando-as em prática. Para ele, a educação deveria fazer com que as crianças tivessem acesso ao saber, de tal forma que se formassem espíritos livres, liberados pelo conhecimento. O método Pestalozzi trabalha com grandes eixos: educação intelectual, física, profissional e moral. Ele cria um instituto de pesquisas e uma escola especializada em educação de crianças com deficiências e órfãs. Lá, técnicas são aplicadas, aperfeiçoadas, experimentadas, constituindo-se num verdadeiro laboratório pedagógico. Democratizou a educação, proclamando ser o direito absoluto de toda criança ter plenamente desenvolvidos os poderes dados por Deus. Seu entusiasmo obrigou governantes a se interessarem pela educação das crianças das classes desfavorecidas. O método Pestalozzi trabalha com alguns princípios básicos. Toda aprendizagem passa pelos sentidos. É necessário reforçar a aprendizagem através de exercícios. Os progressos do aluno devem ser acompanhados passo a passo. A atividade da criança deve ser incentivada, oferecendo-lhe oportunidade para ação, iniciativas e criação. A criança deve constituir sua autonomia intelectual e moral, aprendendo a aprender. E os educadores também devem ser educados. Para Pestalozzi, a educação se constrói numa tensão permanente entre os desejos do homem natural individual e o desenvolvimento da natureza humana universal. A educação produzirá a universalidade a partir das particularidades e, da mesma forma, a particularidade a partir da universalidade, sendo ele um grande defensor do respeito à diversidade. Seu método preconizava: as turmas eram formadas por menores de 8 anos, com alunos entre 8 e 11 anos, e outra turma com idades de 11 a 18 anos. As atividades escolares duravam das 8 às 17 horas e eram desenvolvidas de modo flexível. Os alunos rezavam, tomavam banho, faziam de jejum, faziam as primeiras lições, havendo um curto intervalo entre elas. 2 tardes por semana eram livres e os alunos realizavam excursões. Os problemas disciplinares eram discutidos à noite. Ele condenava a coerção, as recompensas e punições. O desenvolvimento é orgânico, sendo que a criança se desenvolve por leis definidas. A gradação deve ser respeitada. O método deve seguir a natureza. A impressão sensorial é fundamental e os sentidos devem estar em contato direto com os objetos. A mente é ativa. O professor é comparado ao jardineiro, que providencia as condições propícias para o crescimento das plantas. Acredita na educação como um meio supremo para o aperfeitamento individual e social. Fundamentação da educação no desenvolvimento orgânico, mais que na transmissão de ideias memorizáveis. A educação começa com a percepção de objetos concretos e, consequentemente, com a realização de ações concretas e a experimentação de respostas emocionais reais. O desenvolvimento é uma aquisição gradativa. Cada forma de instrução deve progredir de modo lento e gradativo. Conceituação da disciplina baseada na boa vontade recíproca e na cooperação entre aluno e professor.
introduz novos recursos metodológicos e deu impulso à formação de professores e ao estudo da educação como uma ciência. Para Pestalozzi, a educação escolar é um complemento da educação familiar e um meio de preparação para a vida. Pode-se dizer que ele psicologizou a educação, pois um século antes do surgimento da psicologia infantil, ele descobriu intuitivamente os princípios caracterizadores da educação nova. Posteriormente, a psicologia confirmou experimentalmente suas afirmações. Por esses motivos, Pestalozzi é considerado mentor e reformador da escola popular.